Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3, verso 4. Como eu falava, conversando com uma das pessoas que deu testemunho, eu vi o que fez diferença na vida dele. Lógico, foram os ensinamentos, sim, mas uma coisa que foi de peso fundamental foi o posicionamento dele mediante tudo aquilo que ele recebeu naquele Fé e Finanças, naquela série Viva Bem. E muitas vezes, irmãos, nós não nos posicionamos. Nós precisamos ter posicionamentos em Deus, dentro de tudo aquilo que nós recebemos da parte dEle. E o que eu quero começar com vocês aqui, dizendo a frase da conclusão da mensagem. Vou começar do fim. Eu vou concluir essa mensagem aqui dizendo para vocês o seguinte, que nós não devemos ser dirigidos não pela vontade, mas por um posicionamento em Deus. Se nós terminarmos esse tempo, e você entender isso aqui, o primeiro passo nós demos. Dirigidos não pela vontade, mas por um posicionamento em Deus. Eu não estou com vontade de perdoar. É muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir encarar. Nós não somos dirigidos por uma vontade, irmãos. Nós somos dirigidos por posicionamentos. Quem faz o que tem vontade, não faz tudo o que é importante. Sabia disso? Quem faz o que tem vontade, não faz tudo o que é importante. Então pergunto a você, o que comanda a sua vida hoje, dia 22 de maio de 2022? O que comanda a sua vida, o que te move, o que te dirige hoje? A sua vontade, as coisas que você tem vontade, ou os princípios da palavra pelos quais você anda e você crê que são fundamentais para a sua vida e você se posiciona neles? Então, meus irmãos, chegou o tempo, presta atenção aqui, comunidade da Graça em Itaquera, chegou o tempo de você ser reconhecido pelo seu posicionamento em Deus. Chegou o tempo de, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, onde quer que você esteja, você ser uma pessoa conhecida, porque você é uma pessoa posicionada em Deus. Eu quero ler com vocês um relato de um homem que era posicionado em Deus. O nome desse homem é Paulo. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 4 até o verso 21, diz o seguinte: Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora olha o que ele diz no verso 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de quem? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição
e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Olha só. Pois como já disse repetidas vezes, agora repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Senhor, obrigado pela tua palavra, meu Pai. Fala, Senhor. Fala, exorta-nos, Senhor. Que nós possamos aprender a nos posicionar, Senhor. Que fique muito claro para nós nessa manhã, neste dia de domingo, o que tem nos movido. Em nome de Jesus, amém. Paulo diz: abrir mão dos seus ganhos para algo mais excelente. Ele fala, conhecer a Cristo. Era um homem que tinha tudo, todas as qualificações. Aqui dá a qualificação dele, todas as qualificações. Irmãos, pensa no cara top, era Paulo na época dele. Pensa no cara top. Era Paulo. Eu acho que ele era tão assim que se existisse futebol na época em Corinthians, ele era corintiano. Ele não seria palmeirense nem São Paulino. Seria corintiano. Para você ver. Ele escreveu os Coríntios, né? Deus está falando aqui, irmãos. Nada contra, viu, Douglas? Fique em paz, guarde o coração, que o Senhor te ama também, tá? Mas ele era um cara acima da média. E ele abriu mão de tudo para algo mais excelente, conhecer a Cristo. Ele abriu mão de um passado. Ele diz aqui que ele considera tudo aquilo que era a mais alta qualificação na sua época como esterco. Ele abre mão, deixa de lado. Ele diz que tudo aquilo impedia ele de conhecer a Cristo. Ele abriu mão de tudo. E sabe quem faz isso? Só faz isso uma pessoa que se posiciona. Paulo nos dá uma lição de posicionamento nesse texto. Ele abre mão de um passado, abre mão de uma história, abre mão de uma posição, melhor isso. Ele abre mão de uma posição, porque ele diz que tudo aquilo era lixo, porque ele queria conhecer a Cristo. Ele renunciou, o quê? Algo bom, para algo excelente. Ele se posicionou.
E meus irmãos, muitos de nós não querem abrir mão de coisas boas. Muitos de nós não querem abrir mão de coisas boas. Sabe por quê? Porque nós queremos o melhor dos dois mundos. Mas o que eu vivo na minha vida, no meu dia a dia, minha posição, meu estado, minhas amizades, meus relacionamentos, é muito bom, mas isso te atrapalha de conhecer a Cristo. Mas é tão legal quando eu estou com meus irmãos na cela, no G100, que eu estou com a galera, que eu estou na mesa, que eu estou... Não quero abrir mão, porque quer o que é bom dos dois lados do muro, quer o melhor dos dois mundos. Sabe, meus irmãos, nós queremos ser amigos de Deus, mas nós não queremos abrir mão das coisinhas que nos prende a este mundo. Filipenses 3,18b diz, ele fala, né? E agora, repito, com lágrimas, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? São as pessoas que só pensam nas coisas dessa terra. São as pessoas que só pensam naquilo que o mundo pode proporcionar a elas. São pessoas que precisam se posicionar, mas não têm coragem. Sabe por quê? Sabe por que não tem coragem? Porque, como eu disse no começo, porque são dirigidos pelas suas vontades. E aí Paulo diz, eu abro mão de tudo para ter Cristo. Eu abro mão de tudo para ter Cristo. O verso 8 de Filipenses nós lemos diz, sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus meu Senhor. Agora olha, por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Sabe, irmãos, é a posição que nós temos que entender, uma delas, é abrir mão daquilo que nos separa de Deus. O que te separa de Deus hoje? O que tem te afastado de Deus? Existem pessoas que são, por exemplo, são presas ao passado. E ele diz no verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Se posicionar, por exemplo, com relação ao seu passado. Tem muita gente presa ao passado bom, e tem muita gente presa a um passado ruim, e não consegue viver o melhor de Deus hoje. Por quê? Porque em 1837, quando eu vivi aquela situação, era tão bom. Sabe, irmãos, o melhor de Deus, ele se renova todos os dias nas nossas vidas. O teu amanhã vai ser melhor que hoje. E sabe qual é a referência que nós temos? Como era bom. Ah, como era bom. Nós precisamos, meus irmãos, nos posicionar com relação ao seu passado. Tem gente ancorada no passado e não consegue viver o melhor de Deus hoje. Não consegue viver o melhor de Deus hoje. Eu queria pensar algumas coisas com vocês sobre o que o posicionamento em Deus gera nas nossas vidas. O que o posicionamento em Deus gera nas nossas vidas. E em primeiro lugar, abra sua Bíblia comigo em Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 21. Em primeiro lugar, o posicionamento em Deus, ele gera credibilidade. Ele gera credibilidade. Olha o que diz. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e... Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Parábola dos talentos. Aqui nós estamos ouvindo o Senhor deles, daqueles homens, falando sobre o posicionamento que eles tiveram. O posicionamento que eles tiveram. E eles ouviram o seguinte, muito bem, servo bom e fiel. Pergunta, será que Jesus diria, muito bem, Emília, serva boa e fiel? Será que o Senhor diria, Douglas, muito bem, servo bom e fiel? Audrey, muito bem, servo bom e fiel. Será que o Senhor diria isso de você? Nós estamos falando de homens que se posicionaram e ganharam credibilidade. Credibilidade. Lucas 16:10. Coloca para mim, por favor. Evangelho de Lucas 16:10. Olha o que diz. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Estou falando de posicionamento. Essas duas referências, Jesus nos mostra o que? Uma pessoa posicionada. Irmãos, presta atenção, uma pessoa posicionada, ela consegue gerir o pouco, e ela consegue ser colocada sobre o muito. Ouvimos aqui o testemunho do Aldemir, e eu acompanhei todo esse processo. O livro, Uma Vida Abençoada, nós lemos ele em janeiro de 2020, antes da pandemia. Foi isso ou foi 2019? 2019. O Aldemir pegou o livro, comeu ele, sabe o que ele fez? Esperou acontecer? Não, se posicionou. Ele se posicionou. E ele contando o testemunho dele, irmãos. Deus cuida dele. Eu falo que ele é mimadinho de Deus, eu falo para ele. Ele é, olha, vocês são 2 mimadinhos de Deus, viu? Deus cuida. Deus cuida de uma pessoa posicionada. E Jesus fala aqui nessas 2 passagens sobre pessoas posicionadas. O posicionado, a pessoa que é posicionada, ela tem a credibilidade de um bom administrador. Você precisa se posicionar, meu irmão. Segundo lugar, o que um posicionamento em Deus gera, sabe o que ele gera? Ele gera posição. Um posicionamento gera posição. Daniel capítulo 1, verso 8, abra sua Bíblia comigo. Daniel capítulo 1, verso 8, e aqui o relato de um homem posicionado. Daniel capítulo 1, verso 8 diz, olha só, Daniel, contudo, como ele se posicionou? Decidiu não tornar-se o quê? Com a comida e com o vinho do rei, e pedir ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Presta atenção, Daniel já era da nobreza. Quando ele foi cativo, ele já era da nobreza. E aqui, eles deveriam ser alimentados com os manjares do rei, para que quando eles fossem apresentados diante do rei, eles tivessem boa aparência, parecessem melhores. E aqui diz a palavra que Daniel, contudo, se posicionou. Ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel sabia que o sucesso e o propósito dele não iria vir daquilo que ele ia tocar, das iguarias do rei, mas seria do posicionamento dele. Do posicionamento dele. O sucesso dele não dependia de uma posição, porque se ele fosse por esse caminho, era o caminho para ele conquistar uma posição, mas não, ele sabia que o sucesso dele viria o quê? Do posicionamento dele. E você pode observar, eles foram submetidos, o Daniel não tocou, comeram somente verduras,
água, fez ali a sua dieta especial, e eles foram vistos como melhores do que os outros homens, mais sábios. Por quê? Porque eles se posicionaram. E tudo, meu irmão, presta atenção, tudo o que acontece na vida de Daniel, a partir disso aqui, foi fruto de posicionamento. Ó, Daniel 1, verso 18 e 19, o finalzinho aqui. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Verso 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem são esses três aqui? Você sabe quem são? Vocês estão lendo a Bíblia, hein? Parabéns. De modo que eles fizeram o quê? Aí diz o quê aí? Que eles passaram o quê? Um posicionamento gera posição. Um posicionamento gera posição. Porém, amar a posição pode levar à perda do posicionamento. Quando você ama a posição, você perde o posicionamento. Mas quando você se posiciona, você ganha a posição. Sabe, meus irmãos, tem gente que negocia valores por uma posição profissional. Se corrompe por uma posição profissional. Tem gente que negocia valores da palavra de Deus por causa de um relacionamento. Um relacionamento, não tem como, eu tenho que não negocie, mas se posicione. Se posicione. Terceiro lugar, o que o posicionamento em Deus gera? Posicionamento em Deus gera conquistas, sabe onde? Sabe onde, irmãos? Em casa. E aqui eu tenho alguns versículos para ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Isso aqui é para as esposas. Cadê as esposas? Fala eu. Depois vai ter para os esposos. Cadê os homens? Engrossaram a voz. Eles gostam de engrossar a voz. Cadê os filhos? Está lá em cima, ó, José. Mas depois lê para ele. Coloca o trechinho para ele ouvir. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido, assim, mesmo que ele se recuse o quê? A obedecer a palavra, será conquistado como? Por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vista-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Conheço vários testemunhos, mas eu estava conversando com o Fernando essa semana, o pastor Fernando Diniz, e ele me contava como que o pastor Diniz se converteu. Eu não sabia. Ele não queria ir para a igreja, ele ia largar a mulher, ele ia largar a pastora Zuleide. Ele ia embora. E aí sabe o que aconteceu? Ela falou: você não vai embora não. Mas fica aí. Não, eu amo ao Senhor, mas eu te amo e eu acredito em você. E sabe o que aconteceu? Hoje ele é o pastor de uma das maiores comunidades da graça aqui no Brasil. Um posicionamento. E eu conheço muitos maridos que foram ganhos por um posicionamento da esposa. Foram ganhos por um posicionamento da esposa. A Ivanilza foi embora, né? Ivanilza. Foram ganhos por um posicionamento da sua esposa. Agora vamos falar com os homens? 1 Pedro 3, verso 7. E eu vou depois cutucar um pouquinho mais os homens, que eu vou ler Efésios com vocês também. 1 Pedro 3, 7 diz: da mesma forma, vocês maridos, o que fala aí? Fala aí com a voz grossa agora, vai, fala. Faz o quê? Sejam sábios. A minha esposa, ó. A minha Bíblia diz: da mesma forma, vocês maridos, honrem suas esposas.
Sejam compreensivos. Olha só, irmãos. Olha Deus falando, homens. Pegou, irmão? Vai pegar para mim também, mas eu vou ler com vocês, que é a Bíblia, né, irmão? Vamos se posicionar, né? Pelo menos hoje. Sejam compreensivos. Não vou ler mais, não. Vamos mudar. Vamos para os filhos agora? Vamos para os filhos, que não dá, irmãos. É a Bíblia. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida conhecida por Deus. Tratem-na de maneira correta. Para quê? Para quê? Não sejam interrompidas suas orações. A minha versão diz, para que nada atrapalhe as suas orações. Cadê os homens? Quem é casado? Homens, levanta a mão. Todos os homens casados, levanta a mão. Você quer que a tua oração seja ouvida por Deus? Só lê a Bíblia aqui, ó, se posiciona. Vamos ler Efésios 5, 25 também? Vamos cutucar um pouquinho mais os homens? Vamos, né, irmã? Eu falo, porque você fala que da mulher, não, vou falar dos homens também. E os filhos já abrem aí Efésios 6, de 1 a 4, que eu sei que vocês sabem de cor, salteado isso aqui já. Efésios 5, 25, 26, o verso 28 diz, maridos, ame cada um a sua esposa. Como Cristo amou quem? Ele entregou a vida, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Da mesma forma, verso 28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Entregou a vida, renunciou. Amém. Irmãos, casamento é feito de posição. Vida familiar é feita de posição. Vamos ler Efésios 6, verso 1 ao verso 4, isso aqui é para os filhos, tá? Só vai ler quem é filho agora aqui. Ah, mas eu já sou casado, você é filho? Então leia. Né, dona Marisa? Fica no pé pela lei, tá? Efésios 6, verso 1, diz, filhos, o que conta? Vamos ler, 1, 2, 3, filhos, pois, verso 2, verso 3, para, verso 4, agora é para nós. Ainda apertei para os pais ainda aqui. Podia pular esse versículo, né, irmãos? Mas não. Irmãos, presta atenção. Todas essas posições trazem bênção sobre quem está se posicionando. Certo ou errado? Mas elas trazem bênção dentro de casa. Sabe por que muitas vezes lá o arraial está meio confuso? Porque falta posicionamento. Falta posicionamento do pai, falta posicionamento da mãe, falta posicionamento do filho. Aí você tem 3 pessoas que não se posicionam, dá língua estranha. É necessário posicionamento. É necessário posicionamento. Nós cremos na palavra, nós seguimos a palavra, nós amamos. Quem ama a Bíblia? Quem ama a palavra de Deus? Levanta a mão. Oh, maravilha! Nós amamos a palavra e nós nos posicionamos de acordo com ela. Amém. 4º lugar, o que um posicionamento em Deus gera? Sabe o que ele gera? Ele gera assertividade. Posicionar-se não significa ser rude com as pessoas. Sabe o que significa assertividade? Assertividade significa você ser afirmativo. Você se contrapor a uma ideia sem ofender as pessoas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos nos posicionar, mas sem sermos agressivos com as pessoas. Sem ser agressivo. Temos que ser amáveis. E quando nós nos posicionamos com assertividade, dessa maneira, é um caminho melhor, sabe para quê? Para evitar conflitos e abrir portas. Porque quando eu me posiciono com amabilidade, portas são abertas. Pode ser que na hora
Eu não vejo muita coisa, mas portas poderosas serão abertas. Sabe, meus irmãos, eu trabalho até hoje no ramo que eu trabalho. Já fazem 23 anos, o mesmo ramo. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa posicionada. Todo mundo me conhece, sim, como discípulo de Jesus, que segue a palavra. Me foi oferecida muita coisa. Muita, vocês não têm noção. Se eu tivesse abraçado tudo que me ofereceram no decorrer da minha vida profissional lá atrás, poderia estar milionário hoje. Mas eu me posicionei, porque eu considerei tudo aquilo como lixo, porque eu queria conhecer a Cristo. Estou lá até hoje. E uma fatia das pessoas que abraçaram tudo aquilo, sabe onde estão? Falidas, presas. Porque se você não se posiciona, você está tendo ambição. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Mas você não precisa brigar com ninguém, você precisa ser firme só, manter sua posição. Ah, então eu tenho que sair na mão? Não, posicionar-se, ser firme. Sabe por quê, meus irmãos? A sua forma branda e firme vai causar respeito nas pessoas. A sua forma branda e firme, quando você se posiciona com os seus valores, e você não negocia os seus valores, causa respeito. Porque nós temos visto um grande número de pastores aí escandalizando o meu mundo hoje. Por quê, irmãos? Por quê? Por quê? Porque não se posicionam com aquilo que creem, com aquilo que pregam. Não se posicionam. E quando eu e você, como discípulos de Jesus, nos posicionamos de acordo com os valores que nós cremos, sabe o que acontece isso? Sabe o que acontece? Causa respeito nas pessoas. E elas nos respeitam pelo nosso posicionamento. Amém? Quinto lugar, o que o posicionamento em Deus gera? Posicionamento em Deus define as pessoas. Apocalipse 22, 11. Vai lá para o final da sua Bíblia. Lá para o finalzinho, está com dificuldade de achar Apocalipse 22, 11? Vai na capa do fundo, vira uma página, depois você está lá já. Apocalipse 22, 11. Posicionamento em Deus define as pessoas. Olha o que diz. Continue o injusto a praticar o quê? Continue o imundo continue o justo a praticar e continue o santo a... Irmãos, o final da Bíblia nos diz o seguinte, decida quem você quer ser. Quer continuar na imundícia? Mas vai fundo, vai de cabeça. Fabi? As duas Fabi do lado da outra? Vai ali, Fabiana. Mas vai de cabeça. Não fica aí no meio do caminho. Vai fundo. Quer ir por esse caminho? Vá. Se posiciona mesmo. Mas se posiciona de acordo com o que você é. Vá. Mas aqui fala também. Continue o justo a praticar o quê? E continue o santo a... Sabe, irmãos? Eu me preocupo com quem está lá fora? Sim. Me preocupo com as pessoas que não conhecem Jesus. Me preocupo com aqueles que não voltaram da pandemia ainda. Me preocupo muito. Mas a minha maior preocupação, e digo isso em nome da equipe pastoral dessa igreja, dos supervisores, a nossa maior preocupação, a maior, que a gente perde os cabelos. O Edivaldo já perdeu maior mais que eu. E o Miro está perdendo. Perdeu tudo já, né, Edivaldo, na realidade. O que tem aí é só uma pinturinha que você fez para manter a beleza. É quem está dentro. A nossa maior preocupação é com quem está dentro. Pessoas que anos caminham com Jesus, mas não se posicionam. E tomo
como as palavras de Paulo. E agora repito com lágrimas: há muitos que vivem como inimigos da cruz. Sabe, irmãos, nos preocupamos com quem está lá fora? Sim, mas com quem está aqui dentro, muito mais. Pessoas que não se posicionam. Pessoas que são uma coisa agora, que estão aqui, e amanhã são outra. Pessoas que vivem uma vida dupla. Vai lá para fora, fala palavrão mais do que o ímpio. E não vou ficar falando não, mas é pior que um descrente. E aí Paulo fala, e agora eu repito com lágrimas. Mas Paulo falava isso para quem? Para a igreja. Né, Adilson? Me ajuda. Para quem estava falando isso aqui? Estava pregando na praça? Não, estava para a igreja. Agora eu repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que não se posicionam. O problema não é errar, irmãos. Presta atenção, o problema não é errar. O problema não é errar. Mas o problema é aonde está o seu coração. O problema é o que tem te movido dia após dia. O problema é para onde você está olhando. O problema não é eu errei, errou, irmãos. Vamos fazer o caminho de volta, vamos consertar esse trem aí. Mas o problema é aonde está o seu coração. É aonde está o seu coração. Você está aqui hoje, sabe por quê? Você está aqui porque você quer buscar a Deus. Você está aqui porque você ama Jesus. Você está aqui porque você está me acompanhando de casa porque você sabe que Deus pode fazer alguma coisa na sua vida, no seu casamento. Mas o grande problema são as áreas da sua vida que estão anestesiadas. Anestesiadas. E isso precisa hoje ser retirado da sua vida em nome de Jesus e você tomar uma posição. Por isso que eu sou claro com você e verdadeiro quando eu falo essas coisas. Por isso que o seu dirigente de célula muitas vezes fala o que você não gosta de ouvir. Por isso que o seu supervisor muitas vezes fala o que você não quer ouvir. Por quê? Porque é a nossa função sermos claros e verdadeiros com vocês. Para que as áreas da sua vida que estão anestesiadas, elas possam cair por terra e você se posicionar em Cristo Jesus. Amém? Em sexto e último lugar, posicionamento em Deus traz recompensas. Posicionamento em Deus traz recompensas. Daniel capítulo 12, verso 3. Olha o que diz. Os sábios, Daniel 12, 3. Os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu. E os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como quê? Para sempre. Estava ouvindo esses dias? Existem estrelas que nós enxergamos no céu brilhando, que o brilho que nós estamos enxergando hoje foram emitidos há mais de 1000 anos atrás. Sabia disso? Eu estou vendo que está brilhando agora, não. O brilho que você está vendo lá, já está vindo lá de trás. Pode ser às vezes que aquela estrela nem exista mais, que ela explodiu, mas está enxergando o brilho dela ainda. E aqui a palavra fala, os sábios brilharão intensamente como o esplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Pessoas que se posicionam, elas deixam marcas. Pessoas posicionadas, elas deixam marcas e fazem a diferença aonde elas estão. Quem não se posiciona não salga. Quem não se posiciona não é luz. E o Senhor nos chamou para nós sermos o quê? Sal e...
Presta atenção. O Senhor nos chamou para isso. E quem não se posiciona, não faz a diferença. E a pessoa que se posiciona, ela brilha como as estrelas do céu. O que tem movido você? O que tem movido a sua vida? O que tem movido a sua vida? Irmãos, presta atenção. Chegou a hora de você se posicionar. Chegou a hora de você se posicionar. E sabe o que vai acontecer com você essa semana? Você pode até esquecer amanhã do que eu falei hoje, mas quando você chegar na sua célula, o Senhor vai falar assim para você: irmãos, vocês precisam se posicionar. É momento de você se posicionar, tomar uma posição. Se posicione na sua vida. Se posicione em algumas coisas que você começou e você parou. Deixou de lado. O que você começou e parou e deixou de lado? Se posicione hoje. Se posicione em algumas áreas da sua vida que você já foi melhor e você deixou de lado elas. Volte às primeiras obras. Eu resgatei, na casa da minha mãe, a minha primeira Bíblia. Irmãos, é uma Bíblia desse tamanho desse celular aqui assim, ó. E ela tem a letra tão pequena, irmãos, tão pequena que eu tenho que ler com lupa hoje. Tinha até uma cartinha da Fabiana na Bíblia, quando eu comecei a namorar, lembra? E aí eu peguei aquela Bíblia e coloquei do lado da minha segunda Bíblia. A minha segunda Bíblia quem me deu foi a Fabiana, como um presente de Dia dos Namorados. E aí eu fiquei olhando aquelas duas Bíblias. Irmão, eu tenho tanta Bíblia em casa. Tem, Fabiana? Eu tenho tanta Bíblia em casa, que sem brincadeira, se eu vendesse todas, eu acho que faria uma viagem. E aí eu olhei todo aquele mundaréu de Bíblia, e olhei as duas. Uma pequenininha, que eu lia no metrô, irmãos. Eu não usava óculos, e depois que eu comecei a ler aquela Bíblia no metrô, eu comecei a usar óculos, não sei porquê, mas lia, comia. Aí eu peguei, olhei aquelas duas Bíblias e falei o seguinte, fiquei pensando, o tanto que eu li inteira essas duas Bíblias, eu nunca li esse montão aqui. Tem mais história em duas Bíblias do que no restante. Eu falei, Senhor, me perdoa. Falei para o Fabiano, vai pedir perdão. Pedir perdão. Como que eu era lá atrás? Tinha sede, tinha fome. Eu devorava tudo, irmãos. Livro, Bíblia, pregação. Apareceu, eu comia. Eu preciso me posicionar melhor. Voltar às primeiras obras. Amém. Alguma coisa você está pensando aí, ó. Começa hoje. Começa hoje. Eu estava... Vou expor aqui a pastora Fabiana. Gostoso falar assim. Eu tenho o costume de no domingo à tarde sempre organizar minha semana inteira, porque eu coloco tudo que eu tenho que fazer e na segunda-feira a Vanessa me manda os compromissos da igreja a mim, aí eu encaixo e eu lasco minha semana todinha. Mas tem que ser assim, né, irmãos? Eu falo para ela, Fabiana, faça isso. Fabiana, faça isso. Sabe o que ela vai fazer hoje? Ela se posicionou. Irmãos, você precisa fazer o que para organizar a sua vida? Só se posicionar. Tem pessoas que precisam encerrar, terminar alguma coisa, precisa dar um basta em alguma coisa. O que Deus está colocando no seu coração que você precisa dar um basta hoje? Posso falar um negócio? Dói no começo. Dói. Mas depois você dá graças a Deus. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Eu comecei com uma frase, eu quero terminar com a mesma frase. Não seja dirigido pela sua vontade, mas por um posicionamento em Deus. Não seja dirigido por uma vontade, mas seja dirigido por um posicionamento em Deus. Eu quero orar com você agora. Gostaria de pedir que você, no seu lugar...